Bem-vindo ao canal Herança Sagrada. Amém. Você já teve a sensação de não pertencer a este mundo? Que sua presença parece incomodar certas pessoas sem uma razão evidente? Ou talvez já notou que de alguma forma Deus tem se comunicado com você de maneiras enigmáticas, como se houvesse algo grandioso te orientando? Isso não é obra do acaso. Existem sinais que se manifestam apenas em um grupo seleto de indivíduos, aqueles chamados por Deus para algo maior, algo sagrado. Essas pessoas são os escolhidos e eles carregam marcas ocultas que os distinguem do restante do mundo. E o mais incrível, você pode ser um desses escolhidos. Permaneça comigo até o final, porque as 7 marcas invisíveis que irei revelar podem transformar tudo o que você já acreditou sobre si mesmo. E a última marca, ela é a chave que pode confirmar se você realmente foi separado para um propósito superior desde os tempos antigos. Deus tem destacado pessoas para um desígnio especial. Quando analisamos figuras bíblicas como Moisés, Davi ou os próprios discípulos de Jesus, percebemos que essas pessoas não eram únicas apenas por suas habilidades ou intelecto, e elas possuíam algo mais profundo, um chamado celestial, que as diferenciava do restante. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios 1:4. Ele nos escolheu nele antes da criação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Isso quer dizer que mesmo antes de existirmos, Deus já havia traçado um plano para a nossa trajetória. Ele nos separa e nos assinala, não por algo que realizamos, mas porque Ele tem um propósito específico para cada um de nós. Esse chamado não é algo que possamos buscar ou forçar. Ele é concedido por Deus e se manifesta de formas que muitas vezes apenas os escolhidos conseguem perceber. E é justamente isso que vamos abordar hoje. As 7 marcas invisíveis que Deus insere em pessoas que foram reservadas para Ele. Essas marcas não são perceptíveis aos olhos comuns, mas aqueles com visão espiritual sabem identificá-las. Agora vamos descobrir as 7 marcas invisíveis que diferenciam os escolhidos de Deus. Essas marcas não podem ser vistas pelos olhos humanos, mas se manifestam de formas intensas e evidentes na jornada daqueles que foram chamados para algo grandioso. Cada marca reflete o propósito celestial em ação. E hoje vamos entender o que elas representam e como se revelam em você. Umas pessoas inadequadas se sentem desconfortáveis com você. Uma das primeiras marcas dos escolhidos é que, sem precisar agir de maneira específica, você pode notar que certas pessoas se distanciam de você. Indivíduos tóxicos, manipuladores ou até mesmo invejosos parecem ficar incomodados com sua presença. Isso não ocorre sem razão. É o reflexo de uma luz que você emite, uma energia autêntica que desnuda a falsidade e a maldade ao seu redor. Base bíblica no Evangelho de João 3:21-20. Jesus afirma que a luz veio ao mundo, mas as trevas a rejeitaram da mesma maneira. Os escolhidos carregam essa luz interior que perturba aqueles que vivem na escuridão. O próprio Jesus, em sua jornada, foi recusado por muitos, pois sua essência confrontava as mentiras e a corrupção espiritual de sua época. 2. Você percebe acontecimentos antes que ocorram. A segunda marca dos escolhidos é uma percepção aguçada das circunstâncias. Antes que se concretizem, não se trata apenas de intuições, mas de um discernimento espiritual refinado que te guia. Em alguns momentos, você sente uma inquietação sem explicação antes de uma grande escolha, ou uma sensação de que algo está prestes a acontecer. E na maioria das vezes, é exatamente o que ocorre. Base bíblica no Antigo Testamento. Deus utilizou José para interpretar sonhos que revelavam o futuro, e ele também foi orientado por visões divinas. Gênesis 41:16-17.
Assim como José, você também pode ter sonhos e uma sensibilidade que te prepara para o que está por vir sem lógica aparente, mas com total confiança espiritual. Terceiro, adversidades espirituais e perseguições sem razão. Uma outra marca evidente dos escolhidos é a perseguição frequentemente sem justificativa clara. Não importa o quanto você seja bondoso, educado ou simplesmente busque viver em harmonia. Sempre haverá aqueles que tentarão te atingir sem motivo. Esses ataques vêm de pessoas movidas pela inveja e pelo receio da sua luz. Base bíblica. Jesus alertou seus discípulos dizendo: "Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim." João 15, 18 a 19. Quando você se torna alvo de injustiças, é uma evidência de que está no caminho correto, e isso é uma honra, pois reflete o próprio Cristo sendo rejeitado pelos outros. Quarta sensação, de não pertencer a este mundo. Muitos dos escolhidos passam a vida com a impressão de que não se encaixam em lugar algum, que o mundo não compreende suas escolhas ou sua forma de enxergar a existência desde cedo. Sua maneira de perceber a vida é distinta. Você busca profundidade, onde outros buscam superficialidade. Essa sensação de deslocamento é, na verdade, um indício de sua verdadeira pátria celestial. Base bíblica em Filipenses 3:20. Paulo afirma: "Nossa pátria está nos céus." Os escolhidos sentem que não pertencem a este mundo, pois possuem um destino eterno que ultrapassa as preocupações materiais. Eles sabem que foram criados para algo muito maior. Um desígnio celestial que se desdobra além das barreiras. Música. Crianças e animais percebem algo especial em você. Uma marca intrigante dos escolhidos é a conexão que animais e crianças têm por eles. Enquanto alguns adultos se afastam ou se sentem desconfortáveis, os mais puros, como crianças e animais, parecem sentir uma paz. Ao estar perto dos escolhidos, isso ocorre porque sua energia é genuína, e apenas os seres mais inocentes podem captar essa luz. Base bíblica. Jesus, em Mateus 19:14, disse: "Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus." A inocência das crianças é um reflexo de como Deus atua em nossas vidas, e sua proximidade é uma confirmação da presença celestial em você. 6. Deus se comunica com você por meio de sonhos e sinais. Deus fala com os escolhidos de formas singulares, através de sonhos, visões e sinais que passam despercebidos para outros. Muitas vezes, você recebe respostas enquanto dorme ou percebe padrões em sua rotina que funcionam como direcionamentos divinos. Esses sinais não são meras coincidências, mas mensagens de Deus guiando seus passos. Base bíblica. Daniel 221 a 22 demonstra que Deus revelou seus mistérios aos seus servos por meio de sonhos e visões. Assim como Daniel, você também pode ter experiências em que Deus se manifesta diretamente para você, oferecendo revelações e orientações em momentos decisivos da sua vida. 7. Quando você ora, mudanças ocorrem. A prece dos escolhidos possui força. Quando eles oram com convicção, algo se transforma no mundo ao seu redor. Não se trata apenas de palavras ditas ao acaso, mas de uma sintonia profunda com o céu que altera situações e traz respostas divinas. As orações dos escolhidos não são vazias, elas possuem um impacto real e eficaz. Base bíblica. Tiago 5,16 declara que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Quando você ora com fé, não importa o quão difícil seja o cenário, a mão de Deus se move em resposta à sua prece, gerando mudanças que podem ser sentidas no mundo físico e no espiritual. Essas 7 marcas são indícios de que você foi escolhido por Deus. Cada uma delas sinaliza seu propósito maior, o desígnio celestial que Ele tem para a sua existência, e ao reconhecer essas marcas, você começa a entender que está sendo conduzido para algo extraordinário.
Deus te abençoe.